Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes demais nesse vídeo. Não pule sequer uma parte desse vídeo. Confirma aqui embaixo a tua inscrição, confirma aqui embaixo o teu like também, habilite o sino de notificação para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, o link fixado no primeiro comentário desse vídeo é o link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição e ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também. Reforçando aqui, link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, beleza? E jogos para maiores de 18 anos. Bom, gente, principal assunto, né? A venda da SAF do Vasco. O Vasco teria feito negócio com o Marinacks, o Marinacks teria feito negócio com a EQEP, né? E teria se acertado com a EQEP. A informação, deixa eu dar os créditos aqui, é do Wellington Campos, meu amigo pessoal da Super Rádio Tupi, e também do canal dele, o Wellington Campos FC, aqui no YouTube. Um abraço, Wellington. Ainda não conversei com o Wellington, mas é uma informação quente demais, uma informação importante demais e que traria paz para o mundo do torcedor vascaíno. Isso por quê? Segundo o Wellington Campos, o Marinacks, Evangelos Marinacks, dono do Olympiacos da Grécia, né? E, enfim, um cara bilionário, literalmente um grego bilionário, teria se acertado com a EQEP e teria também conversado com o Vasco, né? Se acertado aí com o Vasco. Então, assim, gente, realmente um negócio milionário, o maior da história do Vasco, né? Em todos os sentidos. A maior grana dentro do Vasco em todos os sentidos. Eu estou falando aqui em mais de 300 milhões de reais. E aí tem a questão que envolve a reforma do CT Moacir Barbosa, entre outros assuntos importantes. Mas o mais importante para o torcedor vascaíno agora, e eu quero muito seu comentário em cima disso também, é que se o Evangelos Marinacks, né, ele acertou com o Vasco, acertou com a EQEP a compra dos 31%, ele, né, no caso, ele vai ter que, em contrato, formar um time campeão, um time forte e campeão. E aí você vai perguntar, Eduardo, mas o que te preocupa? É como que está sendo feito esse tipo de negócio. Eu tenho certeza que está sendo feito da forma correta, tá? Mas não é isso que eu estou querendo dizer, não. Ah, está sendo mal feito, é uma outra 777. Ó, aí começa a palhaçada, para mim é bobeira, comentário em cima disso. 777 foi uma empresa mentirosa, uma empresa falida, que enganou a torcida do Vasco. Essa é a verdade dos fatos. Ah, Eduardo, fomos enganados pela 777. Sim, fomos enganados. Pessoas não sérias que, infelizmente, enganaram, mentiram para a torcida do Vasco. Esse é o nosso passado. E aí eu falo de diretorias passadas também, as pessoas que faliram o Vasco também. Tem um conjunto aí, né? Então, bota todo mundo no mesmo bolo. Agora, sai disso tudo aí e vem para a administração do Pedrinho, que rompeu com a 777, enfim, colocou o pau na mesa, literalmente, e assumiu o futebol do Vasco, colocou o Vasco numa semifinal de Copa do Brasil, o Vasco entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro depois de 5, 6 anos, essa é a verdade. E assim, gente, a minha maior preocupação é se o Felipe, o Pedrinho, eles vão participar das escolhas do futebol, das escolhas, né, dali dos reforços do Vasco. Por quê? O meu maior medo é colocar pessoas sem, assim, aquela identidade vascaína, sabe? A pessoa sem o coração vascaíno. É difícil, porque, na minha opinião, o John Textor, ele é exemplo no Botafogo, tá? Ele chegou, ele vestiu a camisa do Botafogo. É de um cara assim que nós precisamos no Vasco. Um cara que chega, ó, me dá a camisa aí, deixa eu botar essa camisa aqui, porque agora eu sou Vasco. E assim, eu acho absurdo demais, tá? Eu acho absurdo demais o Vasco tinha que ser um dos primeiros, pioneiro, na questão venda do futebol, investimento do futebol, clube campeão sendo SAF. Mas quem é o culpado? Quem não fez isso? Dirigentes passados. E o Pedrinho está corrigindo isso agora. Então vamos entender melhor essa situação. Hoje eu vou entrar em contato com pessoas do Vasco. Prometo para vocês aqui, talvez numa live ao vivo, eu acho até melhor para a gente debater. Vou entrar em contato também com o Wellington Campos, um amigo do coração que eu tenho, que, enfim, que é um cara que é muito sério, tá? Depois vocês acompanham lá o canal do Wellington Campos também, que é muito importante pra gente. E é isso, minha gente. É isso. Agora vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos e vamos continuar nessa pegada, nessa questão envolvendo venda da SAF e acompanhando sempre de perto.
Uma coisa eu não vou deixar de fazer, de abrir vídeo aqui no canal, abrir live aqui no canal e atualizar vocês. Vocês podem ter certeza. Por isso que eu peço, reforça aqui embaixo a tua inscrição. O YouTube está mudando algumas coisas aqui. Reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino das notificações para você estar recebendo aqui os vídeos do canal, que é muito importante, tá certo? Então, gente, esse é um assunto muito, mas muito importante no mundo do torcedor vascaíno. Quero que você deixe aqui embaixo seu comentário, reforçando aqui o maior, tá, investimento da história do Vasco, aí essa venda da SAF do Vasco. Bom, agora eu quero mudar de assunto porque eu quero falar sobre novo técnico do Vasco. Ontem eu fiz um vídeo aqui à tarde perguntando para você se você prefere um treinador brasileiro, mas treinador bom, porque eu acho o Renato Gaúcho um bom nome. Eu acho ele bom. E é só minha opinião, eu respeito a sua. Sabe? Então, assim, aí eu perguntei para alguns amigos aqui, o Flávio Dias e o Emerson Rocha, que vão falar agora no canal, sobre essa questão envolvendo novo treinador. O que eles acham? O que eles preferem para o Vasco? O melhor para o Vasco nesse momento. Um treinador brasileiro, que já conheça o Vasco, que já conheça o futebol brasileiro, enfim, já sabe como é a torcida do Vasco, né? Ou um treinador aposta. Ah, Eduardo, mas o treinador é grande lá fora. Ah, beleza, ele é grande lá fora, mas ele conhece o Vasco. Ele já viveu o mundo vascaíno. É isso que me preocupa. Porque no passado recente, tivemos alguns nomes aí que realmente filme de terror. Filme de terror. Ramon Dias começou daquele jeitão dele, mas não foi bem. O Álvaro Pacheco, filme de terror, literalmente. Ricardo Sapinto rebaixou o Vasco para a Série B. Então, assim, nomes que não agradam o torcedor vascaíno. Então, tem que ter muito cuidado com relação a novo técnico do Vasco. E agora eu vou trazer para vocês aqui o Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, Flávio Dias também, do canal Atenção Vascaínos, dois grandes amigos. Já deixo aqui meu muito obrigado pelos vídeos e pelas opiniões aqui. E é um prazer compartilhar essas feras com vocês aqui, tá certo, gente? Fala comigo, Emerson, fala comigo, Flávio Dias. Fala, meu parceiro Eduardo Ferrari, a todos ligados aqui no Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, respondendo essa sua pergunta difícil. Mas vamos lá, em relação à questão de preferência de técnico para o Vasco 2025, se um brasileiro ou um estrangeiro. Olha, por falar na questão dos estrangeiros, eu prefiro, se for um estrangeiro, um que já conheça o futebol brasileiro. Por exemplo, Pedro Caixinha, técnico que já trabalhou nas últimas 2 temporadas no Bragantino, até brigou pelo título na primeira e na segunda acabou perdendo muitos jogadores e quase foi rebaixado. Mas ele já conhece o futebol brasileiro, já conhece seus adversários, os seus estádios diferentes aqui no Brasil, conhece muitos jogadores e poderia fazer um trabalho bom no Vasco. Mas olha, Eduardo, eu vou até colocar aqui um nome, até na minha opinião. Eu já fui muito contra a volta, por exemplo, de Renato Gaúcho ser técnico do Vasco, até por conta de ser um treinador um pouco mais da antiga, um pouco mais boleiro. Eu queria que o Vasco até buscasse uma opção um pouco melhor. Só que, se você olhar para o mercado brasileiro de técnico, hoje disponível está muito complicado. O melhor nome para mim seria o Vojvoda do Fortaleza, mas o Vojvoda não vai sair do Fortaleza, que vai disputar mais uma Libertadores da América. E olha, eu começo a mudar a questão da opinião em relação ao Renato Gaúcho. Fez um trabalho no Grêmio ano passado sendo vice-campeão brasileiro. Esse ano não foi muito bem, mas a gente sabe tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, eu acho que seria um cara para chegar e tomar conta ali do Vasco. Já conhece o clube, já conhece a diretoria, trabalhou com o Pedrinho, conhece muito bem o Felipe, é um cara que conhece o Rio de Janeiro, conhece o próprio Vasco, enfim, a torcida também já o conhece, Renato Gaúcho. Acho que seria um bom nome para o Vasco nesse momento de reestruturação. Logicamente que não é o treinador dos meus sonhos, mas seria um bom treinador para o Vasco. Renato Gaúcho é a minha opinião e a minha posição. Eduardo, segue aí o seu programa. Eduardo Ferrari. Abraço para você e para todos aqueles ligados aqui no canal Vasco Connection. Eduardo, você me pergunta se eu prefiro para o Vasco um técnico brasileiro ou um técnico estrangeiro. Olha, é uma pergunta muito difícil, porque para mim a resposta melhor seria: eu prefiro jogadores. Acho que o treinador hoje, num futebol com jogadores de um nível intermediário. A gente teve exemplo aí do Botafogo jogando contra o Pachuca, né? A pior derrota de um sul-americano no Mundial. O Botafogo é ruim? Não. Mas no nosso âmbito, na nossa seara aqui, no nosso dia a dia, o Botafogo sobrou, jogou muito bem. E teve no seu treinador, o português Arthur Jorge, aquele que conseguiu administrar. E da mesma forma, ele também foi muito criticado, porque
no jogo contra os mexicanos, poupou os jogadores, como se ele tivesse feito isso por vontade própria. É claro que não. O Botafogo já tinha experimentado outros treinadores, aliás, por coincidência, o Bruno Lage e o Luiz Castro, treinadores portugueses. Não deram certo, não ganharam o título. Arthur Jorge é melhor do que os dois? Sim, porque ganhou um campeonato. Então eu acho que o mais importante para o Vasco é ter uma filosofia respeitada por um profissional, uma maneira de jogar. O Vasco tem sido muito refém. O Vasco já experimentou o Fernando Diniz saindo no tic-tac, já teve o Lisca sanguíneo, já teve Ricardo Sapinto, já teve Marcelo Cabo, já teve todo tipo de treinador, Ramon Menezes, jogador ídolo do Vasco, e não dá certo. Porque os treinadores hoje, eles precisam entender que são gestores de grupo. São gestores de um futebol em que não há grandes craques e que você precisa dar um prumo a um time. Você precisa prepará-los bem fisicamente, precisa dar a ele, esse time, uma condição forte, uma condição muito boa psicológica e, se possível, arrumar o time com bons jogadores tecnicamente falando. Mas não há mais o craque que desequilibra, que passa por cima, não existe mais. Então eu acho que o Vasco precisa contratar um treinador que entenda a filosofia do Vasco, que entenda a maneira de jogar do Vasco e que possa ter jogadores que possam cumprir essa função. Porque se você vai ter, por exemplo, um time que vai jogar marcação, pressão alta, você tem que ter zagueiros rápidos. Se você vai jogar com posse de bola, você precisa ter jogadores no meio de campo que saibam tratar a bola. Se você vai jogar ofensivamente, você precisa ter atacantes rápidos, fortes, e um time com saúde, e um elenco com saúde. E isso passa também pelo treinador, pela análise dele. Mas eu vejo a cada ano que os treinadores não estejam desvalorizados, mas acho que o que ganha jogo sempre foi jogador de futebol. O treinador é um grande gestor, que se tiver a condição de organizar esses atletas, faz um time vencedor. O futebol brasileiro passa por uma entre-safra de treinadores, os treinadores que estão aí já são treinadores rodados e que não dão muita confiança, os veteranos estão parando e os muito novos não inspiram confiança. Mas é uma fórmula certa trazer um estrangeiro? Olha o Gabriel Milito no Atlético Mineiro, ninguém quer. Olha o Zubeldia no São Paulo, fez um trabalho médio, mas se você for colocar o Arthur Jorge, é um estrangeiro. Por isso que eu chego à conclusão, meu amigo Eduardo, e me estendendo até nesse depoimento, que mais do que a nacionalidade do treinador, é que o clube imponha a esse treinador as condições que quer para o seu time, por tradição e por DNA. Tão importante quanto vestir a camisa oficial é jogar de uma maneira que a história marcou. E acho que isso é que o Vasco deve procurar. Um treinador que entenda como o Vasco joga, que respeite como o Vasco joga e que consiga puxar dos seus atletas uma boa condição física, uma boa condição psicológica, treinamentos, profissionalismo e uma capacidade boa de responder a um calendário tão cruel, que, por exemplo, matou o Botafogo, mas que precisa a cada dia ser mais trabalhado, porque o físico hoje está melhor do que a parte técnica. Tá vendo aí? Então as coisas estão acontecendo, gente. As coisas estão funcionando. Deixa aqui embaixo o seu comentário também, porque é muito importante pra gente aqui. Tá certo? Então, vamos seguir. Hoje eu espero, se Deus quiser, tá? Se Deus quer, fazer uma live aqui ao vivo hoje junto com vocês, a primeira depois da perda da minha mãe, né? Espero também, claro, trazer novas notícias aqui e muito mais, tá certo? Mais uma vez eu deixo aqui a minha gratidão, deixo aqui a todos vocês que acompanham o canal. Pega o link do vídeo aqui, manda aí nos grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection. Deixa essa moral aí, ajuda o canal, confirma a tua inscrição aí, confirma o teu like. Quase chegando a 131 mil inscritos aqui. E graças a Deus, em primeiro lugar, é vocês que compartilham, que ajudam aí o canal Vasco Connection, tá certo, minha gente? Então é isso, um beijo no coração de todos vocês. Daqui a pouco eu volto com essas e outras e muito mais do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Saudações vascaínas!